Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é um dos maiores fotojornalistas do Brasil, Evandro Teixeira. Tem uma carreira de mais de 50 anos, vários prémios internacionais e uma dezena de livros publicados e assinou algumas das fotografias mais icónicas da história recente do Brasil. Tem um trabalho muito mais vasto, já lá vamos. Começamos precisamente por algumas destas fotografias mais icónicas, mais representativas de alguns dos momentos marcantes da história recente do Brasil. Uma delas, uma das mais conhecidas, é da carga policial sobre um estudante no Rio. O estudante acabou por morrer instantes depois. A fotografia apanha um instante da queda deste estudante. A morte causou uma grande agitação social, num período já conturbado. Esta é uma fotografia cheia de história. Fala-nos um pouco da história desta fotografia. Pois é, João Pedro, eu acho que 68 foi um movimento estudantil no Brasil, especialmente em todo o mundo, como na França, como na Alemanha e vários países do mundo. E o golpe militar no Brasil foi muito intenso, foi uma coisa que durou 20 anos e naquele momento de 68 os estudantes estavam à rua, manifestando, protestando, e naquele dia, que foi o dia chamado da Sexta-feira Sangrenta, onde o massacre aconteceu na cidade, com mortos, etc. Eu tive uma vida intensa durante a cobertura estudantil, durante a ditadura, e naquele momento nós estávamos na Cinelândia, a praça principal do Rio de Janeiro, onde aconteciam as manifestações, e de repente me deparei com a polícia correndo atrás daqueles estudantes, e de repente pegaram esse estudante e num momento de impacto ele foi bombardeado e eu usava uma câmera na mão, eu sempre gostava de fotografar com a câmera na mão, na frente dos acontecimentos. E foi um momento decisivo da imagem. E eu fiz aquela foto e eles viram que eu estava fotografando, partiram para cima de mim, os policiais. E eu corria muito naquela época, eu corri muito, e eles não me pegaram, senão eu estava massacrado também. Eu acho que foi um momento terrível, o estudante caiu ali, deu um gemido terrível e me causou um impacto, mas você tem que continuar fotografando, é a nossa profissão e a coisa foi assim. Esta morte deste estudante foi mais uma acha para a fogueira da contestação social que existia no Brasil na altura. Seguiu-se uma violenta onda de repressão, de grandes cargas policiais, momentos que o Evandro também acompanhou de perto. Foi, mas esse foi um dos dias do Rio de Janeiro. Muitos fatos outros aconteceram pela cidade do Rio de Janeiro. Foi intenso, foram 20 anos de golpe militar, de ditadura no Brasil. Mas a partir daquele dia ali, do ato institucional número 5, que foi um ato que a coisa endureceu mais para a população, os intelectuais, estudantes, manifestantes, escritores, que muitos foram presos, foram exilados. Então, nesse dia especialmente, foi aquele dia que eu falei da Sexta-feira Sangrenta, que foi um impacto terrível, foi uma coisa, a cidade parou, a cidade virou uma praça de guerra. Então, a coisa acontecia sempre com os estudantes, em campos de estudantis, universidades, então a coisa foi muito intensa pelo Brasil. Uma das suas fotografias mais conhecidas, uma das muito conhecidas em todo o Brasil e não só, é a fotografia também da época da ditadura militar, da queda de um batedor da Força Aérea que cai da moto e a moto continua a andar sozinha, equilibrada. A fotografia tornou-se quase um símbolo, uma metáfora do regime na altura e mais tarde acabou por tornar-se amigo deste agente, não é assim? Olha, esse cidadão, de repente, nos tornamos amigos e ele se tornou também segurança especial depois que acabou a Revolução no Brasil, o golpe militar, ele foi promovido a tenente e se tornou segurança do presidente que tomou posse, o presidente Sarney, que era o presidente civil. E de repente, quando eu fui a Brasília na posse, me encontrei com ele, ele disse: Evandro, lembra de mim? Eu digo: não lembro, eu sou o tenente, agora eu sou tenente da queda da moto. E eu fiquei emocionado, digo: olha que maravilha e tal, e ficamos amigos até quando ele se aposentou e sumiu, nunca mais ouvi, nunca mais eu soube depois.
Estas fotografias, num tempo de ditadura, em que há censura nos jornais, foram publicadas na altura ou foram publicadas a posteriori? João Pedro, o fato era o seguinte, você podia ser massacrado na rua, podia ser destruído na rua, seu equipamento podia ser destruído na rua. Você tinha censores, os militares, eu trabalhava no Jornal do Brasil, que foi o jornal mais importante do país, o maior jornal do país. Trabalhou lá quase 50 anos. Jornal do Brasil. E ali os militares viviam lá dentro, porque o jornal foi fechado algumas vezes. E quando não era o material tomado na rua, era censurado na rua, era dentro do jornal, como aconteceu com aquela foto abaixo da ditadura, Povo no Poder, que não foi permitido publicá-la. E depois podia ser preso na hora, podia não ser, ou podia ser destruído, ou não podia ser, ou podia ser publicado depois. Mas eu acho que a gente tinha uma repressão permanente e a imprensa era muito massacrada. Mas pergunto-lhe, estas fotografias, por exemplo, esta do polícia, foi publicada na altura? Passou na censura ou foi publicada só mais tarde? Passou porque quando você conseguia passar, não era tomado, era visto o material, publicava no dia seguinte, era uma coisa, por exemplo, teve uma foto que eu fiz daquela das baionetas com as libélulas na ponta. Aquela foto eu fiz com o presidente, segundo presidente militar, o general Costa Silva. E ele foi inaugurar uma exposição de armas da Guerra do Paraguai e eu fiz ele trabalhando, ele inaugurando, ele discursando, e o jornal publicou aquela foto na primeira página. Na saída eu vi aquelas bichinhas libélulas na ponta da baioneta. Publicamos na primeira página. No dia seguinte, ao chegar ao Palácio Presidencial, onde eu trabalhava, diariamente eu ia para lá, ele mandou me chamar no seu gabinete e me questionou por que o senhor publicou esses besourinhos na primeira página e eu, o presidente, dentro do jornal, na foto pequena. Eu respondi para ele que era uma questão de edição do editor. Ele não gostou. Você aí xingou e mandou me retirar debaixo disso. Mandou me prender, fiquei lá uma noite preso porque eu desobedeci, foi uma questão de rebeldia com o comandante. Na altura, o presidente era? Costa e Silva, presidente Costa e Silva, general. Porque foram todos generais, né? Desde o dia 1º de abril de 74. Há pouco referiu de passagem aquela fotografia da passeata dos 100 mil, uma grande contestação à ditadura. Na altura havia alguns cartazes bastante explícitos de crítica ao regime que se vivia na altura. Esse cartaz ficou de fora da edição, lá está. Mas mais tarde acaba por reencontrar algumas das pessoas que estão nessa fotografia. 100 pessoas. Depois de 40 anos eu fiz um livro reencontrando 100 pessoas que estavam ali e a gente fizemos as entrevistas, todos eles contaram na entrevista, eu fotografei todo mundo depois e eles se tornaram um livro histórico 40 anos depois, 100 pessoas. Foi muito interessante isso. Como é que olha para o Brasil nos dias de hoje, com o impeachment de Dilma Rousseff, com as investigações ao atual presidente Michel Temer, os vários processos em que está envolvido Lula da Silva, entre muitos outros casos, este mega caso de corrupção? Como é que olha para o Brasil? A situação está crítica, o problema é muito sério no Brasil no momento. Não vemos saída porque é uma coisa tão terrível. Pela primeira vez o Brasil está numa crise tão profunda como essa. E as eleições vêm aí agora, o ano que vem, e nos perguntamos em quem votar. Não temos um líder, não temos em quem escolher, não temos em quem votar. A situação está muito dramática. Não me pergunte, porque não saberia responder o que vai acontecer no Brasil, o que será do Brasil amanhã. Espero que melhore, se Deus quiser. Acha que esta crise política, social, também económica no Brasil poderá fazer nascer alguma tentação ditatorial novamente no país? Não, eu acho que isso não vai voltar nunca mais. Não. O povo, eu acho que alguns pedem isso porque não passaram, não viveram aquele momento como eu vivi, como eu passei. Eu acho uma juventude nova, uma turma nova, mas acho que isso não vai acontecer nunca mais. Mas mesmo que não seja um regime ditatorial, poderá existir, pergunto-lhe, acha que é possível existir uma presidência mais musculada? Acha que terá aceitação social? Não, eu acho, claro que a gente tem que ter uma atitude, principalmente na questão de violência, na questão de tráfico, essa coisa toda. Eu acho que tem que se dar um basta nisso. Agora, não sei como, tem que ter um jeito, temos que ter um jeito. Alguém,
tem que tomar uma atitude mais dramática, mais radical. Temos falado de política e de questões políticas, mas ao longo da sua carreira trabalhou em várias frentes, em várias áreas, passando pelo desporto, pela cultura, pela sociedade, pelas celebridades. O que é que faz um bom fotojornalista? Olha, foram vários Jogos Olímpicos, Olympic Games, foram vários Mundial de Futebol, mas eu acho que é um olhar, é uma câmera na mão e um bom olhar. E você procurar buscar sempre acreditar no que você está fazendo, na sua possibilidade. Então, acima de tudo, você tem um bom olhar, uma câmera na mão e sorte. O que é que quer dizer com um bom olhar? É um bom olhar, você está ligado ao mundo, enxergar o mundo, está olhando para o mundo, enxergar as coisas. Por exemplo, o momento decisivo da imagem, o momento daquela queda do estudante morto, da queda da moto, de outras situações importantes na fotografia. Então, é o que nós chamamos do momento decisivo da imagem. Você está atento, está com o olhar aberto, acreditar no seu trabalho, na sua possibilidade. Já foi dito sobre si, sobre o seu trabalho, que a sua maior arte é retratar o humano, os seus dramas e alegrias, com uma sensibilidade rara. Pergunto-lhe, é sobretudo esta questão do humano que lhe interessa mais do que a política, mais do que o desporto, mais do que uma atividade concreta, mas a condição humana? Eu acho que sim. Olha, por exemplo, tem uma história aqui que talvez vocês não conheçam, que é a Guerra de Canudos, uma guerra que foi do século XIX no sertão da Bahia, que foi uma cidade massacrada por 25 mortos, 25 mil pessoas foram dizimadas pelo Exército Brasileiro, com 4 expedições. Foi uma repressão brutal, um culto religioso que existia na altura. E foi uma história da minha avó. Minha avó era daquela região e eu nasci, da Bahia, sertão da Bahia. Minha avó era daquela e eu nasci escutando ela falar de Canudos. Quando eu me tornei estudante, eu li o mais importante livro do Brasil, do Euclides da Cunha, Os Sertões, que fala daquele momento, daquela história, daquela guerra. Jornalista, então eu pude ficar lá, morar lá 4 anos para fazer o livro, conviver com aqueles velhinhos, com sobreviventes, para contar um pouco da história 100 anos depois. Eu publiquei esse livro quando aconteceu os 100 anos da Guerra de Canudos e eu fiquei tão ligado à história, tão apaixonado pela história, que religiosamente, isso foi em 97, o centenário, quando eu publiquei o primeiro livro de Canudos, eu todo ano vou lá. Agora mesmo, quando eu voltar em outubro, que sempre a queda de Canudos foi em outubro, a guerra, o final da guerra, estou indo para lá de novo para reencontrar os meus velhinhos. Já morreram todos, mas nós fazemos uma festa anual lá, relembrando a Guerra de Canudos. Tem voltado com frequência a esta todo região, ano, religiosamente. onde as condições de vida não são muito melhores do que eram na altura. Não. Mudou o ano, o clima, mas o clima é o mesmo, a situação é a mesma, a seca é a mesma, a busca pela vivência, sobrevivência é a mesma, tudo acontece, tudo é a mesma coisa. Esteve também na Guiana, onde acompanhou também o massacre de Jim Jones. Pois é, a Guiana houve um pastor fanático, Jim Jones. Há aqui alguns paralelos entre uma situação e outra. É, parecido, não, mas diferente pelo seguinte, porque lá foi o alto dizimador, ele se envenenou. Ele envenenou os seus seguidores com balde de veneno, de estricnina, um veneno especial. Foi um suicídio coletivo. Coletivo. Ele, todos seguiram, 957 americanos. Eu fiquei lá uma semana, retirado dos corpos pelo exército americano, porque todos eles eram americanos. É uma selva, dentro da selva amazônica, que é na Guiana Inglesa, que foi uma coisa terrível, uma coisa desumana, uma coisa impressionante, um cheiro, uma coisa... Foi muito emocionante trabalhar ali. Tem algum fascínio por estas figuras carismáticas? Eu acho que eu sou um dos... Jim Jones eu não tenho muita afinidade, mas Antônio Conselheiro, nós somos seguidores, nós somos apaixonados pela história de Canudos. Eu já li todos os livros sobre a Guerra de Canudos, eu sou um dos seus acompanhantes dos seus Canudos. A sua carreira extravasou as fronteiras do Brasil, esteve também, por exemplo, no Chile, onde acompanhou a chegada ao poder de Pinochet e acompanhou de muito perto a morte de Pablo Neruda. Exatamente. Eu fui um dos fotojornalistas. Nós éramos 1000 jornalistas credenciados ali, trabalhando ali dentro. Lá foi um massacre terrível. Lá o Estádio Nacional
Eu acho que lá foi o lugar que se mais massacrou, que mais matou gente, estudantes, seguidores, intelectuais. Houve um grande cantor chileno que foi morto dentro do Estádio Nacional. Então, eu acho que ali foi muito terrível. Jornalistas morreram ali também. Mas eu acho que eu tive o prazer e a honra e a tristeza de ter sido o único jornalista no mundo a vê-lo e fotografá-lo morto dentro do hospital. Foi uma coisa emocionante. Como é que conseguiu fazê-lo? Na altura não podia fazer, não podia estar ali, mas acabou por arranjar uma maneira de fazer. Meu caro amigo, não me pergunte, porque é uma questão de sorte. O que eu te falei há pouco, é você acreditar no teu trabalho, investir no teu trabalho, acreditar e acontecer, e ter sorte. É isso. Esse período, esses momentos foram alguns dos mais marcantes da sua muito longa carreira. O que mais me emocionou, o que mais me deixou. Talvez tenha sido um dos momentos mais importantes da minha carreira, tenha sido aquele momento ali. Estas suas fotografias desses momentos críticos também da história do Chile estão ainda presentes na memória coletiva dos chilenos nos dias de hoje? Sim. Agora eu estou indo para lá. O Pablo Neruda foi morto pelos militares. Foi descoberto agora, finalmente, comprovado que ele foi morto com uma injeção na barriga. E eu fui lá para prestar depoimento, para comprovar. Minhas fotografias serviram de documentos para essa história. Porque como eu fui o único a vê-lo e fotografar morto, com o rosto dentro do hospital e tal, e aquelas fotos serviram para documental, para eles pesquisarem a justiça do Chile, comprovar realmente, enfim. E eu tive que ir lá prestar um depoimento, mandar um depoimento. Durante décadas subsistiu essa dúvida. Poderia ter sido uma morte natural, era o que era alegado pelas autoridades, mas houve sempre essa suspeita, até que foi exumado e chegou-se agora a essa... 3 vezes exumado. Foram universidade, laboratório da Alemanha, da Holanda, dos Estados Unidos, para comprovar finalmente que ele foi, entendeu, com uma injeção letal. Como é que olha para o fotojornalismo nos dias de hoje? Nos últimos anos, nas últimas décadas, houve uma revolução tecnológica, houve uma democratização da imagem, por assim dizer. Que impacto é que isto teve na profissão? Eu acho que como o mundo mudou, a fotografia também mudou. As coisas mudaram, os jornais mudaram, muitos jornais hoje deixaram de existir impressos, são jornais digitais hoje. Mas eu acho que a fotografia ficou mais moderna, mais fácil para se trabalhar, para se transmitir. No caso da fotografia, por exemplo, que antes você revelava em laboratório, você tinha que ir para banheiro de hotel para transmitir o material, com uma velha transmissora que levava de 7 minutos a meia hora para se mandar uma foto. Hoje você, da própria câmera, você transmite a imagem. Eu acho que ficou mais fácil. Agora, eu acho que é difícil você ter É claro que naquela época, na época que eu trabalhava com esse material todo, era uma câmera analógica, uma câmera que você tinha que clicar e disparar, era um momento decisivo. Você olhava, era aquele momento. Hoje é mais fácil, você pode apertar o dedo e a câmera faz como faz a sua câmera de filmar. Ela filma para depois você tirar a imagem. Ficou mais fácil agora. Eu acho que o momento é o momento. Já agora pergunto-lhe, usa estas novas tecnologias ou prefere aquilo a que se habituou nos seus tempos de juventude, os primeiros anos de carreira? Veja bem, João Pedro, eu uso, tem que usar, porque eu tenho minhas câmeras e às vezes eu saio para fotografar com as minhas Leicas, eu uso muito Leica, analógica, negativo, de filme. Mas é claro que eu não trabalho mais em jornal, o Jornal do Brasil deixou de existir em 2010, aí eu parei também, hoje eu dou palestras e aulas em universidades do Brasil inteiro e no mundo também. Ano passado eu estive na China 3 vezes para expor e fazer palestra também. Mas eu uso uma câmera Leica, uma super tele maravilhosa, que eu cobri os Jogos Olímpicos de 2016. Fiz trabalho para uma revista italiana. Tem que ter a nova tecnologia agora. Eu não fotografo permanentemente para jornais e revistas. Eu faço coisas para mim, trabalho, para exposições, para galerias, para palestras, para museus, para revistas, periódicos, magazine, trabalhos encomendados. Mas por isso que eu tenho que usar equipamento digital. Mas perguntava-lhe, em termos profissionais, o fotojornalista é mais valorizado ou menos valorizado hoje, depois desta revolução tecnológica? É mais ou menos pedido a jornalistas, por exemplo, que façam o trabalho de fotojornalista também, ou não?
Não, João Pedro, eu acho que a coisa, eu acho que o jornalismo de modo geral, nós somos acho que são valorizados. Depende de você, você que tem que se valorizar, você que tem que mostrar o seu trabalho. Eu acho que o jornalista é uma profissão muito criativa, é uma profissão muito querida, é uma profissão muito ingrata também ao mesmo tempo. É uma profissão de risco, é uma profissão romântica, o jornalismo é uma profissão romântica, é uma profissão mais que hoje você está numa batalha, num golpe, numa guerra, você está ali, e amanhã você está acompanhando o rei, uma festa de rainha, de rei. Mas eu acho que nós somos românticos. Eu acho que nossa profissão é valorizada, assim. E a fotografia hoje cada vez está mais valorizada no mundo. Hoje eu exponho no mundo inteiro, eu tenho fotos em museus do mundo inteiro. Antes não, hoje eu tenho exposição na França, Museu da França, exposição da Alemanha, exposição na Suíça. Expus 3 vezes ano passado na China, mostrei a minha fotografia. Na China foi muito maior, foi uma exposição mais grandiosa, porque o espaço lá também era maior. Inclusive a foto da bota que você perguntou. Tem a foto também do Ayrton Senna, que eu fiz uma foto ele piscando o olho e tal. Foi um momento decisivo também, mas eu acho que a fotografia hoje está valorizada, a fotografia do mundo está valorizada. E a fotografia daqui de Macau me deixou muito impressionado, tem bons fotógrafos aqui de Macau. E a China hoje, de um modo geral, tem bons fotógrafos. Tem vindo à China com alguma frequência, vem sempre com a sua máquina. Que máquina é que usa? Eu estou com uma Leica ali, minha Leica poderosa, que eu faço cobertura de jogos internacionais, de jogos de futebol, de jogos olímpicos. Está ali na mochila, mas também eu uso essa aqui, pendurada, porque é uma câmera poderosa, pequena, mas poderosa, e que você não chama atenção. Eu uso aqui escondida, e de repente eu posso fazer uma foto sem notar, posso fazer uma foto sua sem você estar sabendo. Ó. Já tinha vindo a Macau nos anos 90. Eu ia te falar isso. Que mudanças Macau... é que vê nesta cidade? Muita coisa mudou. Na altura veio cá com o Fernando Henrique Cardoso. Que mudanças é que nota na cidade? Mudou muito. Hoje Macau é uma cidade moderna, muito mais moderna, bem maior, é uma coisa diferente. Mudou muito, todo mundo mudou. Fiquei emocionado pela segunda vez, voltar aqui agora com essa exposição, a convite do IE. Foi muito emocionante de estar aqui, de rever Macau. Eu estava ansioso para rever Macau. Eu tinha vontade de rever Macau. Eu sempre falava, eu fui à China ano passado, não volto a Macau, não é possível. E voltei. Ele me convidou, a Associação de Fotografia Digital de Macau me convidou, eu estou aqui e fiquei emocionado pela segunda vez. Macau, naquele ano de 95, acompanhando o presidente Fernando Henrique, já tinha ficado emocionado, porque eu gosto muito de Portugal, vou muito a Portugal. E voltar aqui 20 e poucos anos depois foi muito emocionante, foi muito gratificante. Falou de Portugal, também trabalhou em Portugal? Muito. Deixa eu contar uma história. A Revolução dos Cravos, em 73 eu voltei de Portugal para o Brasil com as cinzas do imperador Pedro I, Pedro II, e depois quando o presidente de Portugal, acompanhei Mário Soares, o presidente de Portugal foi exilado para o Brasil, eu acompanhei ele vindo para o Brasil sendo exilado, o Américo Tomás. Américo Tomás. E foi muito gratificante. Eu fiz a viagem com ele de navio durante 13 dias com as cinzas do Dom Pedro I para o Brasil. E viajamos juntos de Portugal para o Brasil durante 13 dias de navio. E eu vou muito a Portugal, porque eu gosto muito de Portugal. Minha família, minha mulher é filha de portugueses, minhas netas que são jornalistas. Eu tenho 2 filhas jornalistas e 2 netas que estão estudando jornalismo, por incrível que pareça. Tem 81 anos, mas continua ativo, com palestras, workshops, exposições. Perguntava-lhe o que é que lhe falta ainda fazer, depois de uma carreira tão longa, de mais de meio século, o que é que ainda quer fazer nesta área? Falta tudo. Eu acho que o mundo não acabou, eu não acabei, eu estou vivo. As câmeras estão aqui nas minhas mãos, eu continuo fotografando, continuo fazendo palestra pelas universidades pelo Brasil inteiro, fotografando. E eu continuo, fiz fotos incríveis aqui em Macau, fui a Hong Kong anteontem, fiz umas belas imagens também, aqui eu fiz belas imagens em Macau, porque essas imagens que eu faço hoje são para exposições, para livros. Eu tenho 10 livros publicados, 10 livros de fotografia publicados,
Então, continuo fotografando, não parei. Parar por quê? Por que parar? Não tem sentido. A vida continua. Evandro Teixeira, muito obrigado por ter vindo ao TDM. Obrigado a você, foi um prazer imenso estar aqui com você, falar para você aqui. Foi uma honra incrível. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.